Nós estamos de volta para tratarmos da nossa exposição bastante breve a respeito do livro Nosso Lar. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 33, cujo título é Curiosas Observações. Este capítulo, como os demais, traz coisas muito interessantes porque ele se refere a eventos para os quais nós não temos o hábito de prestar atenção. Neste caso aqui, o André Luiz estava lá trabalhando, naquelas câmeras de retificação, onde os espíritos mais perturbados são abrigados. E depois de um determinado tempo, lembrando que o André Luiz já estava lá há várias horas, mais de 10 horas, era meia-noite, o André Luiz recebeu da sua orientadora, da senhora Narcisa, o pedido para que ele fosse até os portões da câmara, onde deveriam chegar uma equipe de trabalhadores que se denominam os samaritanos, porque eles vão fazer buscas naquelas regiões de trevas do umbral e vão procurar pessoas que estão em condição de serem atendidas, pessoas que podem ser abrigadas na cidade espiritual Nosso Lar. É necessário lembrar que não é todas as pessoas que podem realmente ser atendidas lá nessas câmaras de retificação, que é o lugar que atende as pessoas que estão em pior estado, porque tudo depende do nosso estado vibracional. Se as pessoas estão realmente interessadas na própria transformação, se já conseguiram albergar no coração a simplicidade, a humildade, se estão agora resignadas, estão convencidas que a sua revolta, aquela mágoa que eles traziam das vidas na Terra, elas não têm sentido e não vão levar a nada, só nesse momento é que os espíritos conseguem nos socorrer. Por isso a importância de nós acreditarmos realmente em Jesus quando ele fala que nós devemos ser mansos e pacíficos. Claro que nós temos o direito, o livre-arbítrio de sermos como queremos, cada pessoa escolhe o que quer, como quer ser, até quando deseja manter as suas convicções, sejam elas de revolta ou não, isso é um problema individual. Mas o fato é que, para que nós possamos ser socorridos por essas equipes maravilhosas que atendem nessas zonas profundas de trevas, nós só conseguiremos realmente ser atendidos quando nós mudarmos o nosso íntimo. Pois bem, nesse caso, o André Luiz sai lá das câmaras de retificação, a pedido da senhora Narcisa, e vai caminhar até o grande portão das câmaras. Ele comenta que os samaritanos já deveriam estar chegando, porque já era meia-noite. Mas enquanto ele caminha até esses portões, que pela descrição é relativamente distante, ele vai passando por baixo de árvores maravilhosas, muito frondosas. Ele descreve que tem um ambiente balsâmico, uma coisa assim muito agradável. Neste momento ele está refletindo, e é aqui que eu acho que, pelo menos para mim, tem uma lição muito, muito importante. Ele faz 3 considerações segundo o meu entendimento. A primeira ele faz a seguinte pergunta: onde estaria a paragem de sonho? Isso ele quer dizer,
onde é que realmente nós estamos iludidos? Na vida na Terra ou na vida do mundo espiritual? Este questionamento é um questionamento muito interessante, porque ele nos leva a fazer uma reflexão. Acreditamos piamente que aqui na Terra é a nossa crença comum e ninguém vai ser censurado por isso, que essa vida aqui na Terra ela que é realmente a realidade. Aqui estamos vivendo a realidade. Porém, o André Luiz agora, lá vivendo no mundo espiritual, na cidade espiritual, nosso lar, ele faz a pergunta: onde estaria a paragem de sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Há mais de 40 anos nós estamos atendendo os médiuns nas suas manifestações mediúnicas e temos tido a oportunidade de ver muitos desses nossos irmãos que comparecem para a comunicação. São situações realmente impressionantes que, para quem está no exercício da mediunidade, não tem direito, né, depois de um tempo de experiência, que nem no meu caso, mais de 40 anos, são atividades semanais, muitas vezes mais de uma vez na semana, na qual nós conversamos com os espíritos. E as informações que eles nos trazem são de tal maneira relevantes, muitas vezes são chocantes, e em muitas ocasiões elas são absolutamente verificáveis, o que tira da pessoa que participa desses eventos qualquer tipo de dúvida. Portanto, onde está realmente a realidade? Aqui nesta terra abençoada que Deus nos deu para nossa evolução, mas que é tão curta, tão curta. São anos que passam tão rapidamente. No meu caso, já há 62 anos, mas é tão rápido, tão rápido. Eu me recordo da minha infância, da minha juventude, dos anos da minha maturação, e é como se fosse um estralar de dedos. Mas o fato de que sei que estarei voltando realmente, e agora sim eu acredito, mas eu não tenho dúvida disso, isso para mim é um fato absolutamente certo. Eu estarei voltando para casa, ou seja, estarei voltando para o mundo onde nós realmente vivemos, para o nosso mundo, que é o mundo espiritual, de onde nós viemos, como diz o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e para onde nós voltaremos inexoravelmente. Portanto, para mim, a vida espiritual é a vida real. É a vida para a qual eu preciso me preparar. Por isso que eu me sinto aqui na Terra como alguém que está fazendo uma viagem. Assim como todas as pessoas que têm alguma condição, um dia compram uma passagem, vão para algum lugar e lá neste local elas ficam durante algum tempo, mas sempre sabendo que terão que voltar. Por isso, nós, quando estamos viajando, nós estamos aproveitando o passeio quando isso é possível, ou nós estamos trabalhando quando é uma viagem profissional, ou então estamos consolando alguém quando a viagem tem por finalidade ajudar alguém. Mas a gente está sabendo, nós estamos sabendo que depois de algum tempo voltaremos para a nossa cidade de origem, voltaremos para a nossa casa. Eu estou convencido, tenho uma certeza profunda que é derivada de muitos anos, 40 anos de trabalho com os médiuns, conversações com os espíritos e estudos diários a respeito da imortalidade do espírito, da sobrevivência do espírito, de que quando a morte atinge o nosso corpo, e a morte atinge tão somente o nosso corpo, neste momento nós voltamos para o nosso mundo, e eu ouso dizer, para o nosso mundo real. Me parece que a ilusão maior é aqui na Terra,
onde nós nos perdemos nos nossos sentidos. Mas o André Luiz ainda faz perguntas que acho que vale a pena destacarmos. Ele pergunta: o que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Então, estas duas perguntas, né? Ele pergunta: o que aconteceu com a minha esposa que ficou na terra? O que aconteceu com os meus filhos que ficaram na terra? O que aconteceu? Por que não me contam, né? Então, a primeira pergunta é: o que aconteceu objetivamente, ele gostaria de saber, com a família que ficou na terra? E por que é que não me contam o que aconteceu? Que é uma pergunta derivada dessa segunda questão. Então, nesse caso, eu também concluo o seguinte, que quando nós estamos nesse mundo de carne, nós não podemos realmente lembrar ou ter todas as informações a respeito das nossas existências no mundo dos espíritos. Por quê? Porque isso não nos ajudaria em nada. Muito pelo contrário, nos prejudicaria. Porque se passássemos a condicionar a nossa existência tão somente a essa situação das lembranças anteriores, nós não viveríamos esse momento. E o objetivo da vida nesse momento é realmente a nossa transformação para melhor. Nós estamos aqui na Terra para fazermos um trabalho de evolução, um trabalho de progresso, um trabalho de transformação, para quando voltarmos para casa, estarmos em melhores condições. Por isso, nós não recebemos estas notícias, o que é que estava acontecendo lá no mundo espiritual com aquelas pessoas que fazem o meu convívio familiar, porque a vida continua no mundo dos espíritos. Eu tenho a minha família e a minha família não se resume à família de carne. Pelo contrário, a nossa família é muito grande. Nós temos muitas pessoas que nós amamos. Lá no mundo dos espíritos ficaram muitas pessoas que nós amamos, nossos familiares. Aqui na Terra também nós temos mais familiares, que não são nada mais, nada menos que os espíritos familiares que encarnaram para viver conosco, mas apenas alguns deles. A maioria ficou lá no mundo dos espíritos. Porém, não faz nenhum benefício para nós termos notícia aqui na Terra dos espíritos que estão no mundo dos espíritos levando as suas vidas, alguns deles nos protegendo. Quando nós deixamos esta vida, quem fica aqui na Terra vai cuidar da sua existência na Terra e nós vamos cuidar da nossa existência no mundo dos espíritos. Alguns dirão: ah, mas eu estarei preocupado com os meus filhos. Mas Jesus disse: deixai aos mortos que cuidam dos seus mortos. Ou seja, eu não devo me preocupar com aqueles que já desencarnaram. Por mais que eu os ame, eu oro por eles e desejo que sejam felizes. Porque lá os espíritos cuidarão dos espíritos que lá chegaram. E aqui na Terra, os encarnados cuidarão dos encarnados. Portanto, indo para lá, eu preciso ir com meu coração em paz, encher-me de fé, ter certeza que Deus está nos conservando, nos protegendo, Deus está nos abençoando. Então Ele protege a minha família na carne, protege a minha família no mundo dos espíritos. Eu preciso ter essa certeza para viver em paz. Este era o ponto que eu queria comentar a respeito do livro Nosso Lar, o capítulo 33, e com o título Curiosas Observações. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre.